Evangelho, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Antônio de Pádua, religioso e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Antônio de Pádua, religioso e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que celebramos a memória de Santo Antônio de Pádua. E hoje a Santa Liturgia nos entrega o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas na sua memória, o Evangelho que nos é apresentado é o Evangelho de Lucas. Como assim sua memória, Padre Fábio? Quando nós celebramos a memória festiva de Santo Antônio, nos lugares de devoção a ele, podemos usar o formulário próprio dos santos. E ali vem o Evangelho de São Lucas, com o Rogate. Olha que coisa fantástica, né? Que grande tesouro é a celebração da memória de Santo Antônio com o texto do Rogate. Que grande maravilha. Agora, antes de falarmos um pouco da história de Santo Antônio e da presença dele em diversas congregações e em diversas obras sociais da Igreja como primeiro patrono, especialmente no cuidado com os pobres e os mais necessitados, dentre as diversas famílias religiosas que tem Santo Antônio como um santo de referência para as suas obras sociais, temos também as filhas do Divino Zelo. Santa Aníbal Maria de França consagrou, e olha, por isso eu falava a respeito do Rogate, né? Consagrou a família das filhas do Divino Zelo e todas as obras sociais, a ação e a intercessão pródiga de Santo Antônio, o grande patrono dos mais necessitados. Mas é de Pádua ou é de Lisboa? Antes de mais nada, Santo Antônio é conhecido como Santo Antônio de Pádua porque foi onde entregou a sua vida. Santo Antônio morre na cidade de Pádua, onde ele entrega os últimos e longos anos de sua vida no apostolado no norte da Itália. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho da sua biografia. Mas Santo Antônio Fernando de Bulhões, é o seu nome de batismo, nasceu em Lisboa, próximo hoje onde está a Sé de Lisboa. E Santo Antônio ali viveu um primeiro momento da vida dele, onde passa a ser monge, depois vai viver o encontro, se não me engano, daqui a pouco vamos ver na biografia, na cidade de Coimbra, com os frades menores que estão de passagem, que vão em missão para o Marrocos, e depois vive o reencontro com os restos mortais daqueles que foram martirizados, os santos mártires do Marrocos, dos frades menores, e ali vem a sua grande passagem interior, o momento em que o Senhor lhe abre diante dos olhos o horizonte da sua história vocacional. Santo Antônio sempre foi um homem de grande escuta e silêncio diante de Deus. Isso me toca muito na pessoa de Santo Antônio, sabe? Um testemunho para mim muito forte de Santo Antônio
é exatamente essa total confiança e espera no Senhor. Ele se aproxima muito, desde quando o conheci como garoto, ouvindo as histórias a respeito de Santo Antônio, o silêncio de Santo Antônio com o silêncio de São José. É um doutor da Igreja e, como doutor da Igreja, tem diversas obras escritas, diversos sermões proclamados e também deixados como testemunho do ensinamento da Palavra de Deus, como grande doutor da Igreja que o é. Porém, um homem de um recolhimento interior e de uma vida de silêncio na presença de Deus, que é fundamental para sabermos ouvir a sua voz e termos o justo discernimento nos momentos mais difíceis. Cultivar no silêncio do nosso coração a alegria de acolher a eloquência de Deus. Senhor, fala que o teu servo escuta. Fala, Senhor. A alegria do meu coração é ouvir a sua voz, é estar na sua presença. Essa é a marca de Santo Antônio. Hoje, o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, o Senhor, ainda no Sermão da Montanha, estamos dentro do Sermão da Montanha, mesmo no 1º capítulo do Sermão da Montanha, fala a respeito do cumprimento da lei e nos dá um ensinamento que é muito mais exigente do que aquele da lei. Ele não modifica a lei, ele leva a lei à sua excelência, à sua expressão mais alta. A expressão mais alta é quando o íntimo do nosso ser se recolhe ao cumprimento da palavra do Senhor. Não só não matarás com suas mãos derramando o sangue do seu irmão, mas não o matarás dentro do seu coração, não o matarás com suas palavras, não o matarás com a sua hostilidade, não o matarás com o seu desamor, com a sua indiferença, não o matarás com o seu desprezo, com a sua maledicência, ainda que não proclamada. E, bom, o Senhor vai usar como referência outros elementos. Eu fui talvez um pouco mais além. Ele vai dizer: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu de juízo. Não, percebe? Não foi além. Ele vai usar todo aquele que disser, mas também todo aquele que se encolerizar. O que significa isso? O movimento íntimo próprio do universo interior da alma, onde se movimentam as virtudes, né? Ao mesmo tempo onde os nossos afetos e as nossas emoções se encontram, e o nosso falar, que também é expressão do nosso agir. Então, com as palavras, com o coração e com os gestos, poderíamos colocar esses 3 elementos. Se o não matarás era restrito ao derramamento do sangue do seu irmão, o Senhor o alarga, o torna mais exigente. E aí nós poderíamos dizer: puxa vida, está ficando difícil seguir o Evangelho? Jesus está aumentando a exigência? Quando foi que o Senhor nos pediu uma coisa sem nos dar a graça de poder realizá-la? É importante recordarmos disso. Quando foi que o Senhor concedeu algo sem dispor em nosso favor os bens espirituais necessários? Se o Senhor nos dá uma maior exigência, vamos colocar então nessa métrica, né? Muito maior serão os bens espirituais reservados por nós em nosso favor. Olha que fantástico. E Santo Antônio é um testemunho vivo disso. Não ele apenas, mas todos os frades menores e todos os grandes santos de Deus que nos ensinaram a docilidade de espírito na hora de ouvir e de seguir o Senhor. O Senhor vai dizer ainda no versículo 23, portanto, quando tu fores levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares, epa, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali sua oferta.
diante do altar do Senhor e vai lá te reconciliar com Ele. Olha que coisa linda que Jesus está nos dizendo. Vocês repararam? O teu coração também é um altar. Se a tua oferta tem o valor de ser um sacrifício de reconciliação com Deus, agora o teu coração é o lugar onde vai se oferecer o sacrifício de reconciliação com o teu irmão. Mas se foi ele que errou contra mim e sou eu que vou procurá-lo, bom, a essa pergunta a gente olha o bom pastor. Não se esqueçam que o bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida é o Senhor crucificado. É aquele que foi perseguido, caluniado, ofendido, humilhado, desprezado por aqueles que se afastaram, por aqueles que agora estão perdidos. Ele é o bom pastor. O mesmo Senhor crucificado é o bom pastor. Por isso, muitas vezes vai acontecer sim, que eu vou me dar conta que não foi por culpa minha que nós nos separamos, mas eu me comovo por ver o meu irmão que se encontra distante, que por conta de alguma realidade que talvez me supere a possibilidade de conhecer, se encontra distante de mim. Mas aí como é que eu vou lá, padre? Eu vou chegar assim do nada para falar com ele? Isso não pode gerar um problema maior? Primeira coisa, a gente precisa vencer a indiferença. Segunda coisa, a gente precisa, quer dizer, para a gente vencer a indiferença é importante que a gente não ignore o sentimento que se forma dentro de nós, sobretudo se fomos ofendidos pelo outro, para poder levar diante do Senhor essa dor. Depois, não ficarmos indiferentes. Esse é o primeiro passo. O chamado do Senhor é, se você se dá conta que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, se você percebeu que algo não está bem, se você percebeu que entre vocês, você não sabe a razão, não é você o culpado, mas algo entre vocês não está bem, ele está longe de você. E essa distância dele é um risco, seja para a perdição dele, seja para a possibilidade de vocês viverem uma aliança como Deus deseja. Se preocupe com isso, ou seja, dê o passo do bom pastor, vai ao encontro. Mas para isso é preciso que a gente entregue o nosso coração ao Senhor e que essa primeira partida ao encontro se dê com a oração. Lembram dos carros a álcool? Quer dizer, lembro como se fosse uma coisa distante, né? A gente tem vários carros a álcool, ainda que esteja, né, uma grande insuflada do carro elétrico. Mas ele tem aquele famoso tanquinho que quando dava sinal no painel, todo mundo, quando no início do carro, né, álcool, melhor, dos carros híbridos, eu me lembro do meu, quando eu comprei o meu primeiro carro, já faz um bom tempo isso, mais de 10 anos, também só tive um, né? Tinha que abastecer um tanquinho piquititinho com gasolina de boa qualidade, porque era ela que fazia a partida. E às vezes acabava aquela gasolina e acendia uma luzinha, a gente ficava, rapaz, que luzinha é essa? Até entender, na primeira vez foi bem engraçado. Quando eu descobri, bom, eu sei que sempre ali, aquele tanquinho, a gente tem que botar um pouco de gasolina de boa qualidade, que é aquela da ignição, né? Da primeira explosão, quando você dá a partida com o carro. Olha que interessante, porque a gente pode aplicar essa mesma imagem, obviamente, com justa proporção, né? Para essa realidade. Essa gasolina da primeira ignição que vai acender o motor é a tua oração. Não ache que você vai partir direto para o gesto, ou seja, para o agir, que você pode ainda estar com o coração muito frio e aí a coisa não vai andar bem. Os primeiros passos começam sim com a oração silenciosa. Se o teu coração já está constantemente aquecido, ou seja, se o carro já está aceso e o motor está quente, não vai pegar na ignição aquela fração de gasolina, porque já está rodando o motor, ele já está em atividade, né? Assim é o coração dos santos, eles têm um motor que não apaga mais, não apaga nunca, está sempre atuando, né? Um coração pronto para agir, né? Mas em alguns momentos, sobretudo quando a gente está iniciando esse exercício de vida espiritual,
é preciso lembrar que não vai ser logo na primeira ação. Então muitos vão dizer, poxa padre, como é que eu vou lá? Eu às vezes nem me sinto de ir lá. Eu entendo o que o Senhor está pedindo, mas às vezes o meu coração ainda está doendo. Começa com a oração. A primeira realidade que nos arranca da indiferença, a primeira realidade que aquece o nosso coração para a gente agir bem e, sobretudo, agir como pede Jesus, é a oração, meu amigo. Então não se estranhe com isso. É o caminho certo. Começa pela oração. Começa na oração recolhida. Poxa, esse meu irmão está assim, ainda não tenho uma ocasião para falar com ele, ainda estou meio assim, sem jeito de saber como é que eu vou chegar, mas começa rezando. Vamos vencer a indiferença na oração. Vamos vencer a imobilidade nesse mover sutil e profundo que Deus realiza no íntimo do coração que reza. E a partir dali vai se abrir o agir conforme o Senhor nos pede para a honra e glória do seu santo nome e para o cumprimento da palavra como nos foi entregue. Não tenha dúvidas. E peçamos a intercessão de Santo Antônio para essa graça, porque Santo Antônio, sobre esse aspecto, o aspecto da reconciliação entre as partes, a sua vida e o seu apostolado sempre foi um grande tesouro e um testemunho estupendo. Então que nós possamos ter a alegria de levar esse testemunho de Santo Antônio e sua intercessão conosco em cada agir do nosso coração em favor da comunhão e da reconciliação com os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio de Pádua e pela intercessão de todos os santos da família franciscana, especialmente da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.